Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar o nosso presidente em exercício, o deputado André Siciliano, cumprimentar todos aqueles que me antecederam e fazer uma saudação muito especial às mulheres negras que estão aqui nas nossas galerias, na certeza que vamos conseguir discutir aqui o projeto que trata exatamente do Fórum Permanente das Mulheres Negras. Senhor presidente, eu queria fazer uso dessa tribuna para fazer, ainda que de uma forma breve, uma reflexão sobre os temas trazidos relativamente aos projetos 2884 e 2885. No que se refere ao projeto 284, que, na verdade, vai tratar, mais uma vez, da questão da previdência dos servidores públicos, e, nesse sentido, seja da aposentadoria por invalidez, ou seja, das pensões, a minha primeira fala não pode ser outra, a não ser a de lamentar que não tivéssemos a oportunidade de realizar aqui uma audiência pública para convocar os secretários correspondentes, para convocar as associações de classe, os sindicatos dos trabalhadores, para que nós pudéssemos minimamente ouvir o que tem os trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro a falar em sua defesa. Em sua defesa, porque o projeto que recebemos aqui, se não houver a participação dos parlamentares nesta tribuna, na defesa dos interesses dos servidores, o que nós vamos fazer ao final é condenar esses servidores. E eu quero pegar alguns aspectos desses projetos. No primeiro momento, já dito aqui por outros deputados, essa cláusula absurda da exigência dos 2 anos de casamento ou dos 2 anos de união estável para recebimento de uma pensão pós-mortem. O que nós vimos aqui e assistimos aqui à defesa dos servidores de segurança, e coloquei sim, emenda para excepcionalizar não só aqueles servidores previstos no artigo 144 da Constituição, sejam os policiais civis, militares, a defesa civil ou então os agentes penitenciários, mas queria trazer uma outra hipótese. Lamentavelmente, há menos de um mês atrás, assistimos aqui ao noticiário de uma jovem de 13 anos que foi alvejada dentro de uma escola na comunidade da Maré. Se ao invés, e temos que lamentar, claro que temos que lamentar a morte de uma menina de 13 anos, ou a morte de um policial, mas se ao invés de uma menina de 13 anos fosse um professor da rede estadual de educação, esse professor, a sua família, a sua esposa, não teria direito a essa pensão se ele não tivesse da convivência ou do casamento pelo menos 2 anos? Então, esse artigo, ele não é cruel apenas com os servidores da segurança que se colocam numa posição de vulnerabilidade mais expressiva e que, com isso, não terão nenhum motivo para defender o Estado do Rio de Janeiro. Não tem salário em dia, não tem 13º, não tem pagamento de RAS, não tem pagamento das premiações relativas à redução dos índices de criminalidade. E agora, os seus filhos e a sua esposa ou a sua companheira não terão mais direito a absolutamente nada? Por que eu vou me colocar em risco na defesa desse Estado que não me respeita, mas que pede a minha proteção? Então, não vamos pensar que esse artigo é cruel apenas com os servidores da segurança. Esse artigo atinge uma ampla classe de servidores estaduais que a todo dia demonstram competência no exercício das suas funções. A outra questão que não se faz entender é se o Código Civil estende até aos maiores de 24 anos a possibilidade da pensão alimentícia, desde que estejam cursando a universidade, por que motivo eu vou cortar esse direito aos 21 anos de idade?
E por que motivo eu tenho que a todo tempo e a hora demonstrar que essa questão financeira é indispensável para a minha sobrevivência? Muitas mulheres ou muitos homens, ao receberem a pensão, entendem, vamos ser sinceros, que os salários dados aos servidores públicos são infinitamente menores aos do mesmo status na rede privada. E muitas dessas pessoas, embora tenham uma determinada pensão, são obrigadas a se colocar no mercado de trabalho para complementar esse salário no sentido da sobrevivência da sua família. E que coisa cruel é essa, que acima de 41 anos eu vou receber por apenas 20 anos? Então eu vou receber até os 60 anos, e quando eu estiver próximo da idade em que tem a concepção da pessoa da terceira idade, que tem uma série de direitos e garantias reconhecidos no Estatuto do Idoso, eu vou ter que reconduzir essa pessoa ao mercado de trabalho? É possível imaginar que aos 61 anos alguém possa chegar ao mercado de trabalho e conseguir um salário que mantenha, que a faça da sobrevivência? Então, tudo isso é colocado de uma maneira draconiana. Tudo isso é colocado, mais uma vez, para fazer com que o servidor público seja o único responsável a sanear ao estado de calamidade. Com que o servidor público que não fez a gestão, que não é responsável pela gestão, seja responsável por trazer de volta o equilíbrio fiscal e financeiro do nosso Estado. Um outro dado que eu queria colocar é o seguinte: hoje o servidor que pede uma licença sem vencimento, ele tem a opção de pagar ou não a contribuição previdenciária. A partir desse projeto, ele vai pagar a sua contribuição previdenciária e vai também ser obrigado a recolher a previdência patronal. Então, isso é um absurdo. Ele tem que pagar por si e pelo patrão. E como se não bastasse, se houver 3 contribuições que não sejam cumpridas, imediatamente se cancela e se suspende a questão da previdenciária. E por último, nesse projeto, esse artigo que leva, que passados 60 dias, e se a cônjuge não for capaz de juntar a documentação necessária, a data que passa a receber a pensão não é mais a data da morte do servidor, passa a ser a data do requerimento. E aí eu quero perguntar aos senhores deputados: é responsabilidade da pensionista, se ela não conseguir juntar todos os documentos que são necessários, ela vai perder seu marido, perder seu companheiro e ainda vai fazer aquela peregrinação que lhe é peculiar. E todo instante nós ouvimos histórias de servidores policiais que se cotizam para comprar cesta básica para as pensionistas. Então, além de perder o seu marido, além de ter a dor da perda, ela tem que fazer uma peregrinação. Mas se ela não for capaz de juntar os documentos nos 30 dias que lhe é determinado, então ela vai ter que só receber a partir da data do requerimento e não retroativamente a data da morte do servidor. Então, nesse sentido, essas e outras tantas emendas serão apresentadas por mim no sentido não de aperfeiçoar, que esse projeto está longe de merecer um aperfeiçoamento. Minimamente o que precisávamos é de um amplo debate sobre esse projeto e entender, que não é apenas sacrificando o servidor que nós vamos estar aqui solucionando os problemas da crise financeira do Estado do Rio de Janeiro. E por último, ainda que de uma forma muito breve, eu queria tratar do plano de recuperação.
E a primeira emenda que apresento é aquela que determina que somente após aquisição total e integral dos salários, inclusive 13º, dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, é que será autorizado o leilão de pagamento nos quais serão adotados o valor de maior desconto. O que eu quero dizer com isso? Não se faça nada sem antes pagar aquilo que é devido ao servidor, seja ativo, inativo ou pensionista, e também lembrando aqui do débito do 13º. A outra questão é aquela que trata dos concursos públicos. Lá atrás, na lei federal, havia uma excepcionalidade na questão da segurança pública, o que não se reproduziu no texto final. Mas eu trago aqui a excepcionalidade não só dos concursos da segurança pública, mas também nos concursos da educação. Que após aquela vitória que as polícias tiveram em sede desse plenário, de garantir a nomeação dos já concursados, nós fomos procurados pelos professores. E há um concurso público da educação com 1.000 professores aprovados nesse concurso público. Então, faço aqui a excepcionalidade dos cursos, das carreiras concluir, de por Estado. favor, deputado. Já vou concluir. Tanto da segurança como da educação. E, finalmente, ainda que não se tenha aumento, como diz, esse texto que também é cruel e draconiano, vamos aqui, pelo menos, garantir e recompor as perdas inflacionárias dos subsídios e dos vencimentos. Com certeza, ao longo da próxima semana, nós estaremos aqui discutindo e lutando sempre em defesa do servidor do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada.